milionário barbeiro só percebe o valor da vida quando o mendigo negro salva seu salão. A tempestade começou a se formar no horizonte, como um aviso sombrio. Nuvens negras se acumulavam, e o vento uivava como se quisesse contar um segredo. Naquele dia em que a cidade estava prestes a ser engolida pela fúria da natureza, Henrique, o barbeiro milionário, olhava do alto de seu salão de beleza, um templo da ostentação e superficialidade. As paredes, cobertas de fotos de celebridades, refletiam o orgulho de um homem que sempre teve tudo, menos o que realmente importava. Henrique apertava os lábios enquanto seu olhar se perdia em meio às ruas movimentadas da cidade, repletas de pessoas que mal tinham o que comer. Ele não via, mas sentia. As descrições do lugar não o atraíam mais. O que interessava a ele eram os cortes de cabelo impecáveis e os brindes de champanhe servidos aos clientes VIP. Mas naquele dia, a tempestade ameaçava tudo. E ele sabia. O olhar first class, a pale. Quadrilhos começaram a se soltar, janelas vibravam e uma chuva torrencial despencou sobre a cidade. Henrique sentiu um aperto no peito quando viu água escorrendo pelo corredor da barbearia, invadindo seu santuário de glamour. Com passos apressados, ele tentava salvar as cadeiras de couro e os produtos caros, que nem seu coração conseguia valorizar de verdade. Nesse momento crítico, Samuel, um mendigo negro, com olhos que pareciam carregar o peso de 1000 histórias, apareceu na porta. A chuva o encharcava, mas ele se adiantou, desafiando a tempestade. A presença dele desarmava, e ainda assim fazia o corpo de Henrique tremer, não de medo, mas de uma sensação estranha que ele não conseguia nomear. Você não pode deixar tudo isso se perder, disse Samuel, quebrando o silêncio que pairava. Era um pedido, mas soava mais como uma ordem revestida de urgência. Juntos, eles se lançaram à luta. Samuel, com sua extraordinária destreza, segurava as prateleiras, enquanto Henrique tentava contro. Naquela conexão inesperada, ele começou a ver o mundo através da lente de alguém que sabia o verdadeiro significado de resiliência. Mas no calor da batalha contra a tempestade, uma nova sombra surgiu. Um antigo rival de Samuel, alguém que buscava vingança por uma história de dor e traição, pairava como um espectro à espreita. Henrique sentiu seu coração acelerar. Era como se o destino estivesse reafirmando a ligação entre os dois homens, desafiando Henrique a repensar o que realmente significava a amizade, compaixão e até mesmo sucesso. Com a barbearia em risco e uma tempestade interior mais forte que a externa, Henrique percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E enquanto as nuvens continuavam a rugir, algo dentro dele começava a despertar. Ele conseguia sentir que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas i. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia mais forte e a barbearia estava em plena batalha. Henrique e Samuel lutavam contra a enxurrada que invadia o espaço, mas havia algo mais em jogo. Enquanto eles se esforçavam para salvar o salão, uma sombra pairava sobre Samuel. Um homem emergiu da esquina, encapuzado e com um olhar ameaçador, como um pesadelo ressurgente. O coração de Henrique disparou. Era Miguel, o antigo amigo de Samuel, aquele que há muito ele acreditava ter deixado para trás. Ainda ajudando esse inútil? Miguel soltou uma risada sarcástica, sua voz cortando o barulho da tempestade. Henrique sentiu o frio na espinha. Ele não merece isso, Henrique.
Esse cara não tem nada a perder, enquanto você... A frase ficou no ar, deixada suspensa enquanto o trovão retumbava no céu. Samuel travou a respiração, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e algo mais profundo: medo. Para Henrique, cada palavra de Miguel pesava como chumbo. Ele nunca tinha visto Samuel assim, tão vulnerável. O mendigo, que até então era um verdadeiro lutador, estava tendo seu passado arremessado na cara. Naquele instante, tudo parecia mudar. Você não sabe o que está dizendo, Henrique retrucou, tentando proteger Samuel, mas as palavras ecoaram vazias diante do olhar penetrante de Miguel. Pelo que eu sei, ele tem mais dignidade do que você vai ter na vida toda. Ah, dignidade, essa palavra é um luxo para os derrotados, Miguel bradou, avançando em direção a eles. Ele se aproximou, como se estivesse prestes a desferir um golpe. Henrique tentou impedi-lo, mas as vozes da tempestade tornaram-se um turbilhão em sua mente. E então, de repente, Rodrigo, o segurança da barbearia, entrou na cena, com os braços cruzados, um arbusto imponente contra o caos. Cala a boca, Miguel. Para de incomodar quem precisa de ajuda, gritou. Mas aquela não era a resposta que ninguém esperava. Miguel olhou para Rodrigo, um riso diferente no rosto, um riso que era um misto de fúria e desdém. Você não sabe o que aconteceu, sabe? O que Samuel fez? A revelação pairou no ar, como se a tempestade estivesse esperando para se manifestar. Henrique sentiu cada célula de seu corpo tensionar. As palavras de Miguel eram como facas afiadas. Samuel, o que aconteceu? O mendigo hesitou, como se 1000 memórias pesassem sobre seus ombros. Eu não... Começou, a voz trêmula. Mas Miguel não deixou espaço para contestação. Ele te traiu, Henrique. Ele me traiu. Miguel riu. Fez um acordo. Me vendeu por alguns trocados e por essa vida miserável. A revelação foi como um raio, cortando o ar. Henrique olhou para Samuel, os olhos cheios de perguntas. O ar estava tenso, e os sons da tempestade tornaram-se um eco distante. Samuel não conseguiu encarar Henrique. As linhas de seu rosto mostravam dor e arrependimento. Diz que é mentira, Samuel. Por favor. O pedido escapou da boca de Henrique, a voz embargada. Ele sentiu seu mundo desmoronar em fragmentos. Miguel sorriu, com um brilho triunfante nos olhos, mas havia algo mais. Uma centelha de vingança que acendia sua alma. Você estava tão cego, Henrique. Isso é o que você ganha ao confiar em quem não merece. Mas era ali, naquela tempestade, que uma dúvida surgia. Quem era realmente o traidor? E quem realmente precisava salvar quem? Enquanto os ventos batiam nas janelas e a água inundava a barbearia, algo dentro de Henrique começou a mudar. E a pergunta mais terrível surgiu em sua mente. Ele realmente conhecia Samuel? A verdadeira tempestade ainda estava por vir, e as respostas poderiam ser mais devastadoras do que qualquer um deles poderia imaginar. As gotas de chuva se transformaram em um verdadeiro dilúvio, enquanto o barulho da tempestade tornava tudo ao redor ainda mais caótico. O olhar de Henrique se fixava em Samuel, e uma onda de desespero se espalhava por seu corpo. Por que você não me disse sobre isso? A voz dele tremia, não apenas pela fúria da tempestade, mas pela traição que agora pesava entre eles como uma âncora. Eu não tive escolha, Samuel murmurou, os olhos agora cheios de um arrependimento que Henrique mal podia suportar. Mas antes que a conversa pudesse continuar, Miguel avançou, seu sorriso gélido iluminado pelos relâmpagos que cortavam o céu. Escolha? Samuel sempre teve uma escolha, assim como você.
só não viu a verdade. Ele olhou para Henrique, seus olhos brilhando com um prazer maligno. Tem certeza de que o verdadeiro traidor não é aquele que está ao seu lado? Ele já perdeu tudo. Uma explosão de fúria fez o coração de Henrique acelerar. Mas antes que pudesse reagir, uma estrondosa explosão ecoou pela barbearia. A luz piscou e em um instante tudo ficou escuro. O som da água a invadir o salão se misturou ao grito de horror de Rodrigo, que estava de pé, pronto para enfrentar Miguel. Da escuridão, uma figura se destacou. Era o velho amigo de Henrique, Daniel, que entrou, ensopado e exausto, como um fantasma que emergia de um pesadelo. Henrique, você precisa sair agora! Ele se adiantou, o olhar angustiado, enquanto a água subia cada vez mais, arrastando objetos e sonhos. Mas Miguel não se intimidou. E se eu te disser que Samuel não é quem você pensa que é? Que ele não é apenas um mendigo? O que você diria se soubesse que ele é seu irmão? As palavras soaram como uma explosão que paralisou todos. Um choque gelado percorreu a espinha de Henrique. Ele olhou fixamente para Samuel, agora confuso e apavorado. Não, isso não pode ser verdade, Henrique sussurrou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A tempestade rugia do lado de fora, mas o verdadeiro furacão se desenrolava dentro dele. Samuel balançou a cabeça, desmentindo, mas foi como se o mundo tivesse desmoronado. Eu nunca te deixei, Samuel disse, a voz fraca, quase quebrada. Mas a dúvida crescia dentro de Henrique, plantando a semente da incerteza. A revelação, mesmo que não confirmada, ecoava. Miguel havia encontrado uma brecha, e a credibilidade dos laços de irmão parecia agora um fio prestes a se romper. Você não pode acreditar nele. Rodrigo gritou, enquanto a água revigorada se transformava em um rio furioso, arrastando mais coisas para a escuridão. Fuja, Henrique. Ele pode ser mais perigoso do que você imagina. O caos se intensificou. Daniel puxou Henrique para longe, mas ele hesitou, entre querer acreditar em Samuel e o medo do que essa revelação poderia significar. Miguel observava, satisfeito por ver a confusão tomar conta, como se estivesse saboreando cada segundo do sofrimento alheio. Mas, antes que Henrique pudesse decidir, uma nova onda de água rompeu os limites impostos pela barbearia. Henrique foi arrastado para o chão, enquanto uma gritaria começou. Ele lutou para se erguer, mas chocou-se com uma verdade que poderia mudar tudo. Samuel! Gritou desesperado. É verdade? Mas Samuel não respondeu. Naquele instante a luz voltou a piscar, e algo no olhar de Samuel fez Henrique parar. O que mais ele escondia? Qual seria o custo dessa revelação? As paredes pareciam desgrudar sob a pressão da tempestade e da verdade. O mundo girou, e Henrique ficou sendo puxado entre a dúvida e a lealdade. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. E no fundo de seu ser, ele sabia que não era apenas a barbearia que corria risco, mas seu próprio coração. As gotas de água continuavam a invadir a barbearia, mas a tempestade interna era ainda mais arrasadora. Henrique olhava para Samuel, o coração disparando, sem saber em quem confiar. Samuel, você é meu irmão? Isso é verdade? A voz dele tremia, quebrada pela confusão. Samuel mordeu os lábios, os olhos cheios de dor. Eu não posso explicar agora. Mas foi tarde demais. O olhar de Henrique estava fixo nele, e a dúvida já tinha se instalado, como uma praga. Miguel tinha conseguido semear a desconfiança, e o peso da revelação pairava no ar, tão denso que era quase palpável. Não, não pode ser, disse Henrique, balançando a cabeça. Ele passou as mãos pelo cabelo. Desesperado.
O caos ao redor parecia ganhar vida própria. O som da água caindo e o barulho do trovão se misturavam com os gritos de Rodrigo e Daniel. O ambiente estava se tornando um pesadelo, e no centro dele a verdade ainda se escondia. Então, no meio de antigamente, e agora, uma explosão. A porta da barbearia se abriu de uma vez, derrubando a estrutura que já estava comprometida. Um homem alto, encharcado e com uma expressão familiar apareceu. Os olhos de Henrique se arregalaram. João era o velho amigo, que ele pensava estar longe, em outra cidade. O que ele estava fazendo ali? Henrique, é uma questão de vida ou morte, gritou João, enquanto a água subia no salão. Samuel, ele não é apenas seu irmão. Ele é o filho do meu pai. O coração de Henrique parou. O choque foi como um soco no estômago. Era a última coisa que ele esperava ouvir. Miguel, percebendo a confusão, não conseguiu conter um sorriso triunfante. Viu? Descobrindo seu passado? Ele estava como um predador, apreciando a dor de suas vítimas. Isso é uma loucura! Henrique gritou, mas dentro dele, o miolo de sua mente começou a se desintegrar. Você está dizendo que Samuel é nosso irmão? Exatamente, João arfou, sem poder acreditar no que estava dizendo também. Eu só soube recentemente. Seu pai, ele fez algo terrível. Ele te largou e levou Samuel. Crescemos separados. Sempre tivemos a intenção de nos encontrar, mas agora não é a hora. Henrique olhou para Samuel, que estava paralisado, o rosto pálido, retorcendo as mãos. Você sabia disso? Por que não me contou? A dor nas palavras era clara. Eu não sabia como. Eu também não sabia de você. O pai nos separou, Henrique. Ele fez coisas horríveis para que ninguém soubesse. Samuel se desesperou. Eu apenas tentei sobreviver. A água estava quase até a cintura, e Henrique sentiu uma onda de desespero. Como assim tudo isso? Uma traição familiar? A tempestade olhara por uma brecha, e ele sabia que estava prestes a perder mais do que as paredes da barbearia. Ele estava prestes a perder tudo o que pensava saber sobre a própria vida. Samuel, a voz dele ficou presa na garganta. Olhando para o irmão, suas emoções eram como ondas, uma agitação tremenda. Miguel está certo? A pergunta de Rodrigo cortou o ar. Você já traiu Henrique? Claro que não, gritou Samuel. Eu faria qualquer coisa por ele. Por favor, acreditem. Miguel riu, e o eco da sua risada parecia estar se fundindo com os trovões. E se eu disser que Samuel fez um pacto, que ele estava aqui o tempo todo, não só como um mendigo, mas como um espião que está jogando com sua vida? Chega! Henrique gritou, mas o cancelamento de seu passado o estava afundando. Ele olhou dos olhos de Samuel, que implorava silenciosamente, para João, que se mantinha firme. A água começou a arrastar objetos, e sobrou apenas a pressão dos rostos aflitos, a dúvida pairando como um lençol pesado sobre eles. E nesses momentos de incertezas, enquanto a tempestade rugia, Henrique percebeu que a maior luta ainda estava por vir. Ele tinha que tomar uma decisão. O que fazer agora? Samuel. A voz dele saiu quase sussurrada, ecoando sob o trovão e a chuva. O que vou fazer com você? E a pergunta ficou no ar, enquanto a tempestade lá fora e a tempestade dentro prometiam um desenrolar ainda mais devastador. O coração de Henrique estava em frangalhos, a mente uma tempestade de confusões.
Ele olhou para Samuel, buscando respostas, mas o olhar do irmão estava longe. Você tem que me dizer a verdade, implorou. Mas antes que a tensão se dissipasse, João, ainda ofegante, levantou uma mão, interrompendo. Há mais, Henrique. Algo que você precisa saber sobre o nosso pai. Ele não era apenas um homem comum. A voz de João era baixa, secreta, mas cada palavra pesava como chumbo. Ele estava envolvido em coisas obscuras. E Samuel, ele foi parte disso. Outra onda de choque. As palavras de João eram como relâmpagos iluminando o cérebro de Henrique. Do que você está falando? Que coisas? Ele perguntou, o tom tremendo entre uma mistura de curiosidade e medo. Cercas, negociações sujas. 8 anos atrás, ele fez um pacto com alguém muito poderoso, e não apenas aqui na cidade. Os olhos de João estavam arregalados, como se estivesse revelando algo que ele mesmo temia. Essa pessoa, ele a conhece. Miguel, ele está ligado a tudo isso. A revelação estrondou como um trovão, e o olhar de Miguel se transformou, um sorriso astuto se formando em seu rosto. Você não vê? Tudo isso era uma armadilha. Samuel é um espião que não esconde apenas seu passado de mendigo. Ele foi colocado aqui para te observar, Henrique. Henrique ficou paralisado, a adrenalina pulsando nas veias. Você está mentindo! Ele gritou, olhando para Samuel, atônito. É verdade, irmão. Você me traiu de novo? Samuel, agora tão vulnerável, parecia querer desaparecer. Henrique, não! Nunca fui um espião. Eu só apenas queria me afastar desse mundo horrível. Sua voz vacilou, e ele estendeu a mão, quase como se implorasse. Eu não sabia que você estava em perigo. O tumulto da água ao redor parecia um eco distante, como se o mundo estivesse em um segundo plano. O ambiente tremeu com a força do conflito interno. Acha que eu vou acreditar em você novamente? Henrique respirou fundo, a raiva transformando-se em algo profundo e amargo. Então, como um trovão cortante no céu, a porta da barbearia foi arrombada pela força da tempestade. E com ela, uma figura emergiu, ensanguentada e cambaleante. Era Clara, a ex-namorada de Henrique, os olhos vidrados, como se tivesse visto um fantasma. A tempestade atrás dela parecia gritar, as árvores se curvando ao vento. Henrique, são eles! Eles vêm! Clara gritou, antes de desmaiar aos pés dele, o olhar perdido. Henrique abaixou-se, segurando-a, o medo crescendo. O que ela sabia? Clara, o que aconteceu? O desespero de Henrique estava claro. Ele olhou para João, então para Samuel, então para Miguel. A pele pálida de Clara contrastando com o caos ao redor. Miguel, com um brilho de triunfo nos olhos, disse: Bom saber que a verdade está vindo à tona, não é? A vida de todos vocês é uma farsa. Samuel não é o único que tem segredos. E Clara, bem, ela sempre foi mais do que uma simples ex-namorada. Os olhos de Henrique se arregalaram, e ele sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Ele não era mais só um barbeiro milionário, mas um homem preso em um turbilhão de mentiras. A água estava quase na altura dos joelhos, arrastando tudo. Clara pode ser a chave para tudo isso, mas há um motivo pelo qual estão atrás dela. O que ela carrega a conecta ao nosso pai. E a você, irmão. Especialmente a você. Samuel começou a chorar, liberando emoções reprimidas. Não pode ser. Henrique, não a deixe ir por minha causa. Enquanto a tempestade continuava a rugir, as revelações o cercavam como ondas quebrando na praia. Clara, é você? Perguntou, buscando seu olhar. As respostas estavam se formando como uma onda gigante prestes a esmagá-lo. Mas entre as madeiras apodrecidas e as promessas quebradas, ele sabia que tudo havia mudado.
as verdadeiras intenções se tornavam um emaranhado de fios. E enquanto Samuel e João trocavam olhares, Henrique percebeu que suas vidas estavam conectadas de maneiras que ele nunca imaginou. A luta era maior do que ele pensava. Ele precisava saber as respostas. Mas e se as revelações que estavam por vir fossem ainda mais devastadoras? E se a verdadeira traição estivesse mais perto do que se atrevia a acreditar? A tempestade rugia, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando a se desdobrar. A água continuava a se acumular ao redor deles, transformando a barbearia em uma arena de incertezas. Henrique olhava para Clara, que ainda estava inconsciente aos seus pés, e a presença dela o fazia sentir um arrepio. O que ela sabia que poderia mudar tudo? Henrique! Samuel chamou, puxando o irmão para a realidade. Mas Henrique estava preso em um turbilhão de emoções. Ele olhou para o irmão e viu a dor em seu rosto, a luta interna que ele também sentia. Samuel, a que você se referiu quando disse que não sabia como escapar desse mundo horrível? Eu não sei. Eu só queria viver, Henrique. Samuel estava em completo desespero. As palavras se misturavam à chuva, mas uma nova ideia começava a borbulhar na mente de Henrique. Então, como um golpe, os olhos de Clara abriram-se de repente, cheios de um desespero aterrador. Henrique, não acredite neles! Ela soltou, a voz fraca, mas carregando um peso enorme. A atenção de todos se voltou para ela, e o ambiente carregado virou um campo de tensão, como um fio prestes a se romper. Clara, o que aconteceu? O que você sabe? Se agachou, segurando seus ombros, mas ela se esquivou, ainda assustada. Eles estão vindo, eles sempre estiveram. As palavras dela ecoavam no ar, um aviso de um tormento que tinha raízes mais profundas. E então, Miguel, percebendo a mudança, avançou um passo. O que você quer dizer com eles? O que você sabe, Clara? Há muito mais aqui do que você imagina. Ele parecia empolgado, os olhos brilhando com a expectativa de um pesadelo. E enquanto isso, as paredes já começaram a estalar sob a força da tempestade. Somente o que eu sou, Henrique. Quem eu sou de verdade. Clara respirou fundo, a voz tremendo. Uma onda de confusão tomou conta dos rostos que a observavam. Eu não sou apenas sua ex-namorada. Eu sou... A frase pairou, como uma bomba prestes a estourar. Samuel puxou Henrique para longe, mas a conexão estava se tornando um fio escasso a cada instante. O que isso significa, Clara? Fale logo. Ele estava quase desesperado, porque a tempestade estava fazendo a estrutura da barbearia parecer cada vez mais vulnerável. Eu sou sua irmã, também. O grito dela cortou o ar. A revelação parecia estourar como um estouro ensurdecedor, e as palavras ecoaram nas mentes como um trovão. Henrique parou, o coração disparado. O quê? A pergunta saiu como um sussurro. Os olhares se cruzaram e a tempestade lá fora continuou a rugir. Mas a verdadeira tempestade aqui dentro era incontrolável. Nosso pai, ele me escondeu, me deixou longe de vocês. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Ele também era um homem perigosíssimo. Ele tinha segredos que nunca deveriam ser revelados. Henrique, a razão pela qual eles estão atrás de mim é porque eu sei onde estão os documentos. Os documentos que podem destruir tudo. O quê? Henrique estava atônito. Era demais para ele processar. O que mais Clara escondia? E o que Miguel tinha a ver com tudo isso? Olha, é isso, Miguel disse, abrindo um sorriso cruel. Clara sempre foi uma peão nesse jogo. E agora todo mundo aqui precisa de um peão na mão. Ele olhou para Samuel, em seguida para Henrique. Vocês só estão vendo a superfície, mas tudo isso é muito maior.
O chão sob os pés parecia tremer, e o nível da água subia rapidamente. A barbearia ameaçava desabar. Eles não podiam mais esperar. Precisamos ir agora, gritou João, puxando Henrique. O que você quer fazer, Henrique? A vida de todos eles está em suas mãos. Mas a minha vida foi construída em mentiras. Henrique quase gritou, as emoções borbulhando. Ele olhou para os rostos ao seu redor, percebendo que a confiança estava desmoronando como as paredes que o cercavam. Samuel, Clara, Miguel, todos tinham segredos que poderiam mudar o jogo para sempre. A tensão era palpável, mas antes que pudesse decidir, um estrondo devastador ecoou pela barbearia. O teto começou a ceder, e uma lâmpada pesada despencou do teto, atingindo o chão próximo deles com um estrondo ensurdecedor. Os 4 olharam para cima, e Henrique sentiu o cabelo arrepiar. A tempestade está nos engolindo, ele gritou. E ali, no meio do caos, ele soube que a verdadeira luta estava apenas começando. Eles tinham que sobreviver. Mas como poderiam com tanto em jogo? Até claras verdades e traições estavam prestes a ser reveladas, e a escolha deles mudaria tudo. E no olho do furacão, todos estavam prestes a descobrir que o que eles pensavam que conheciam feria ainda mais do que imaginavam. A água continuava a subir, um lamento ensurdecedor que ecoava pela barbearia. Henrique sentia o coração batendo forte, um tambor barulhento dentro do peito. Ele olhava para Clara, que ainda estava caída, com uma expressão de desespero. Clara, o que você está dizendo? Você é minha irmã? Isso é loucura! As palavras saíram em um sussurro, quase um grito, misturadas com o barulho da tempestade. Ela se esforçou para sentar, seus olhos fixos nos dele, cheios de lágrimas. Henrique, você precisa entender. Nosso pai, ele fez coisas terríveis para nos separar. E eu consigo sentir que eles estão vindo. O desespero na voz dela contagiava o ambiente. E tudo tremeu outra vez. O estrondo ressoou de fora. Miguel, com seu olhar calculista, parecia deliciar-se com o caos. Isso só pode ficar melhor. Vamos só abrir os olhos, não é? A verdade está nos cercando, e nós estamos todos juntos na tempestade. Cala a boca! Samuel gritou, a raiva pulsando na escuridão. Você não sabe de nada. Mas Miguel, tipo um leão em celebração, avançou um passo, ignorando a tudo e a todos. Ah, Samuel, você sempre quis ser o herói, não é mesmo? Olhe para você agora, afundado em mentiras e traições. Ele se virou para Henrique, um brilho maligno nos olhos. Sabe de quem é a culpa? Sua. Se você não tivesse mantido Clara tão perto, talvez nada disso estivesse acontecendo. Para com isso! A voz de Clara cortou o ar. Ela estava se levantando, esfregando os pés, enquanto a água pulsava ao redor deles. Você não pode fazer isso. Miguel, ninguém precisa morrer por causa das suas mentiras. Mas ele apenas riu. Um riso frio, como se estivesse no comando de todo o desastre. E naquele instante, um clarão duro ofuscou os olhos de todos. As luzes da barbearia piscavam freneticamente, e a água subia de maneira inclemente. De repente, uma sombra se projetou na porta arrombada, e todos os rostos se viraram. Era um homem alto, robusto. Henrique! O tom de voz era pesado, uma mistura de urgência e raiva. Você precisa ouvir. A verdade deve ser revelada antes que seja tarde demais. Quem é você? Henrique perguntou, tentando reconhecer o homem que emitia um ar de autoridade.
Mas algo estava errado. Eu sou André, e sou seu pai. As palavras saíram do homem como um golpe na barriga de Henrique. Ele piscou, tentando entender. Isso não pode ser verdade. Meu pai. As lembranças surgiam como sombras, e enquanto a tempestade lá fora rugia, dentro dele, um novo furacão começava. Ele não é quem você pensa. Nenhum de nós é. André continuou, a voz tremendo. Eu estive em sua vida, mas de uma forma diferente. Fui forçado a afastar-me, mas eu nunca abandonei. O pacto do seu pai foi mais profundo do que imagina. Ele fez um acordo com forças que não conseguimos entender. Os rostos ao redor mudavam em expressões de choque. Henrique olhou para Samuel, e o mundo parecia girar enquanto tentava juntar as peças quebradas da família. E por que tudo isso? O que está acontecendo? A dor fez sua voz falhar. Se não agirmos agora, o que é nosso será perdido para sempre. Fez um acordo por poder, e agora, eles vêm buscar o que lhes foi prometido. O desespero na voz de André ecoava. Ao redor deles, a água subia rapidamente, quase até a altura do peito. Mas o maior medo estava dentro deles. Miguel começou a rir novamente, preparando-se para o que parecia ser um clímax de traições e segredos. Só um detalhe. Não posso perder para um falso pai. Henrique sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Ele mal conseguia pensar. As palavras de André pesando como chumbo. Você está me dizendo que meu pai não é quem eu sempre pensei que fosse? E que Clara, Samuel, todos vocês têm algum tipo de conexão obscura? Sim, e é sua última chance. André gritou, enquanto a barbearia começava a se desintegrar em volta deles. O som de tábuas quebrando e a água se agitando tornavam tudo ainda mais caótico. E nesse momento, o verdadeiro horror demorou a se revelar. A tempestade ao redor não era mais a única luta que eles precisavam enfrentar. As raízes de sua família se entrelaçavam em algo muito mais escuro e profundo do que poderiam perceber. E a cada palavra de André, Henrique sentia tudo escorregar entre os dedos. Ele queria crer que ainda havia esperança, que poderiam juntos superar isso. Tonto, mas em meio ao dilúvio de revelações, uma pergunta persistia. E se a família que ele sempre desejou não passasse de um labirinto de mentiras? E com isso, o pesadelo se intensificou mais do que nunca. Enquanto as paredes da barbearia cederam à força da tempestade, e tudo se despedaçou. A água continuava a subir, uma onda fria e incontrolável, como se quisesse engolir não apenas a barbearia, mas todos os segredos que ali estavam a ponto de ser revelados. O coração de Henrique batia forte, cada batida parecendo um eco das verdades que estavam prestes a desmoronar. Ele olhava para Clara, que ainda estava caída, tentando processar o que ela acabara de dizer. Você é minha irmã? Isso não pode ser verdade. A incredulidade brotava em sua voz. As palavras dela cortavam o ar como uma faca. Henrique, você precisa entender. Nosso pai escondeu tudo de nós. Os olhos dela estavam cheios de desespero, quase suplicando para que ele entendesse. Mas Miguel, com seu riso insensato, apertava o cerco. É isso mesmo? Que lindo! Uma verdadeira novela. E eu achando que já tinha visto de tudo nesse mundo. Cala a boca! Samuel gritou, seu rosto contorcido em frustração. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma parede inteira desabou atrás de Miguel, como um presságio do que estava por vir. O que foi isso? João gritou, seus olhos arregalados. A barbearia estava desmoronando, e o nível da água era cada vez mais ameaçador.
E, no meio daquele caos, uma figura encapuzada surgiu na porta, como um espectro da tempestade, a luz piscando uma última vez antes de se apagar. Um silêncio aterrador caiu. O ar estava pesado, e a única coisa que se ouvia era o barulho da chuva caindo, agora quase ensurdecedor. Henrique olhou para a sombra, que parecia estar observando cada um deles. Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro, mas foi bruscamente interrompida. Vocês acham que estão fugindo da verdade? A figura disse. A voz soava familiar, cortante, como se ela tivesse o poder de alterar a própria realidade. A luz da tempestade iluminou brevemente o rosto do intruso. Henrique ficou gelado. Era sua própria mãe, Lara, que ele acreditava estar morta há anos. Mãe? As palavras saíram entrecortadas. Ele mal podia acreditar no que via. Você está viva? Mas a mulher não parecia surpresa. Pelo contrário, seu olhar era intenso, carregado de uma confirmação sombria. Sim, estou, mas não tenho muito tempo. Vocês precisam entender que tudo isso é um jogo muito maior. A tensão na sala aumentou, e a água já chegava à altura das cinturas. Miguel, que estava tão certo de suas palavras, agora parecia perplexo. Você não pode ser. Como pôde voltar agora? Miguel questionou, a voz nervosa. Porque a verdade precisa ser revelada. Lara continuou, ignorando a presença de Miguel. Henrique, tudo que você conhece é uma mentira. Eu fugi, e Samuel, e Clara, vocês foram todos usados. Cada palavra dela soava como um golpe. Usados? Como assim? Clara perguntou, a confusão estampada em seu rosto. Seu pai fez um pacto, literalmente. Um pacto para proteger a família, mas ao mesmo tempo ele precisou oferecer algo em troca. Algo precioso, Lara explicou, seu olhar fixo no filho. Ele trocou o que tinha de mais valioso por poder e segurança. Mas agora o preço está chegando. Eles vêm buscar. E no instante em que as últimas palavras saíram de sua boca, a barbearia tremeu. O chão sob eles começou a despedaçar, e uma sombra se projetou do lado de fora. Uma presença poderosa e implacável. O que era que estava à espreita na escuridão? Sabem o que está em jogo aqui? Lara gritou, enquanto as paredes começavam a desmoronar ao redor deles. Eu fiz algo que não devia. Algo que pode vir a custar caro a todos vocês. E isso está prestes a se concretizar. E como se o universo estivesse respondendo, um clarão iluminou o céu, revelando silhuetas no horizonte, figuras que pareciam se aproximar com uma ferocidade aterradora. É tudo culpa minha. O lamento de Lara penetrou o ar, e a expressão de terror em seu rosto era clara. A tempestade rugia, mas o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. E enquanto a água continuava a subir, Henrique teve certeza de que o que estava por vir mudaria tudo o que ele conhecia. Ele olhou para Samuel, Clara e João. O que vamos fazer? A pergunta pairou, e o eco da incerteza preenchia o ar. Eles não estavam apenas lutando contra a água. Estavam lutando contra um destino que não escolheram. E a verdadeira tempestade estava prestes a desabar. A água continuava a subir. Uma onda fria e incontrolável, como se quisesse engolir não apenas a barbearia, mas todos os segredos que ali estavam a ponto de ser revelados. O coração de Henrique batia forte, cada batida parecendo um eco das verdades que estavam prestes a desmoronar. Ele olhava para Clara, que ainda estava caída, tentando processar o que ela acabara de dizer. Você é minha irmã?
Isso não pode ser verdade. A incredulidade brotava em sua voz. As palavras dela cortavam o ar como uma faca. Henrique, você precisa entender. Nosso pai escondeu tudo de nós. Os olhos dela estavam cheios de desespero, quase suplicando para que ele entendesse. Mas Miguel, com seu riso insensato, apertava o cerco. É isso mesmo? Que lindo! Uma verdadeira novela. E eu achando que já tinha visto de tudo neste mundo. Cala a boca! Samuel gritou, seu rosto contorcido em frustração. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma parede inteira desabou atrás de Miguel, como um presságio do que estava por vir. O que foi isso? João gritou, seus olhos arregalados. A barbearia estava desmoronando, e o nível da água era cada vez mais ameaçador. E no meio daquele caos, uma figura encapuzada surgiu na porta, como um espectro da tempestade, a luz piscando uma última vez antes de se apagar. Um silêncio aterrador caiu. O ar estava pesado. E a única coisa que se ouvia era o barulho da chuva caindo, agora quase ensurdecedor. Henrique olhou para a sombra, que parecia estar observando cada um deles. Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro, mas foi bruscamente interrompida. Vocês acham que estão fugindo da verdade? A figura diz. A voz soava familiar, cortante, como se ela tivesse o poder de alterar a própria realidade. A luz da tempestade iluminou brevemente o rosto do intruso. Henrique ficou gelado. Era sua própria mãe, Lara, que ele acreditava estar morta há anos. Mãe? As palavras saíram entrecortadas. Ele mal podia acreditar no que via. Você está viva? Mas a mulher não parecia surpresa. Pelo contrário, seu olhar era intenso, carregado de uma confirmação sombria. Sim, estou, mas não tenho muito tempo. Vocês precisam entender que tudo isso é um jogo muito maior. A tensão na sala aumentou, e a água já chegava à altura das cinturas. Miguel, que estava tão certo de suas palavras, agora parecia perplexo. Você não pode ser. Como pôde voltar agora? Miguel questionou, a voz nervosa. Porque a verdade precisa ser revelada. Lara continuou, ignorando a presença de Miguel. Henrique, tudo o que você conhece é uma mentira. Eu fugi e Samuel e Clara, vocês foram todos usados. Cada palavra dela soava como um golpe. Usados? Como assim? Clara perguntou, a confusão estampada em seu rosto. Seu pai fez um pacto, literalmente, um pacto para proteger a família. Mas ao mesmo tempo, ele precisou oferecer algo em troca, algo precioso. Lara explicou, seu olhar fixo no filho. Ele trocou o que tinha de mais valioso por poder e segurança. Mas agora, o preço está chegando. Eles vêm buscar. E no instante em que as últimas palavras saíram de sua boca, a barbearia tremeu. O chão sob eles começou a despedaçar, e uma sombra se projetou do lado de fora. Uma presença poderosa e implacável. O que era que estava à espreita na escuridão? Sabem o que está em jogo aqui? Lara gritou, enquanto as paredes começavam a desmoronar ao redor deles. Eu fiz algo que não devia. Algo que pode vir a custar caro a todos vocês. E isso está prestes a se concretizar. As revelações pareciam nunca ter fim. Então, em meio ao caos, uma luz intensa começou a brilhar através da tempestade. As janelas da barbearia estouraram, e uma figura luminosa surgiu na entrada. Era um homem com uma aura tão poderosa que fez todos pararem e olharem. Ele se adiantou, e o coração de Henrique quase parou. Era seu pai, o homem que ele pensou ter perdido para sempre. O que você está fazendo aqui?
Henrique gritou, em choque. O homem sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu voltei porque preciso corrigir meus erros, ele disse, a voz ecoando como um trovão. Henrique, Clara, Samuel, está tudo interligado. O pacto que fiz foi uma maldição. E agora o que deve ser feito vai além do que imagina. Miguel olhava espantado, sem saber se deveria continuar a provocar ou se deveria escapar dali. Mas com um gesto, o pai de Henrique silenciou a todos. Não importa como cheguei até aqui ou o que fiz. Vocês precisam entender. Há um traidor entre nós. E essa traição não se limita a um passado distante. Traidor? Samuel perguntou, confundido. Não, não pode ser verdade. Nós estamos juntos. Mas Rafael, o pai, apontou para Miguel. Ele é mais do que parece. Ele foi quem me forçou a fazer o pacto. Ele queria minhas habilidades para si. E foi por isso que eu me afastei. A revelação atingiu a todos como um maremoto. Miguel, que sempre parecia tão seguro, agora estava em choque. Você tá louco? Eu não fiz nada. A tensão subiu rapidamente e a água, que já estava em torno deles, estava prestes a chuvar e engolir tudo. O relâmpago iluminou a cena aterrorizante. O pai, a mãe, os irmãos e Miguel no olho da tempestade. A cada palavra, tudo o que Henrique pensava sobre sua família e suas relações começava a desmoronar. Você não pode acreditar nele, gritou Samuel. O que mais ele pode estar escondendo? E no meio daquela confusão, como se o universo estivesse respondendo, a figura encapuzada que representava a tempestade avançou, revelando um sorriso maligno. Eu sou o que vocês sempre temeram, o que foram treinados para esquecer. O mundo ao redor deles parecia se desvanecer, e a única certeza era que a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. A verdade que ameaçava ser revelada poderia devastar tudo, e Henrique sentiu que, de alguma forma, todo mundo à sua volta era parte de um grande plano, onde ele era a chave. Henrique, a voz de Lara soou baixa, quase um sussurro, antes do silêncio tomar conta da barbearia. O que eles iriam fazer agora? E a pergunta estava clara. O que mais teria que ser sacrificado? A barbearia estava quase submersa, e cada foco de luz parecia prestar homenagem à desgraça em andamento. Henrique, Clara, Samuel e João se entreolharam. O que mais poderia acontecer? A presença do... Mãe! Henrique repetiu, quase em um sussurro, a dor cravada em seu peito. Você tá viva? Lara avançou um passo, a água quase engolindo, mas seu olhar ainda era firme. Sim, Henrique, fui forçada a desaparecer. Mas agora é hora de enfrentar o que realmente somos, e temos que fazer isso juntos. A tensão fez o ar entornar. Miguel, sem jeitinho, estava em desespero, e Henrique não sabia se sentia raiva ou pena. Vocês todos estão jogados em um jogo que não compreendem. Miguel gritou, mas seu bravado estava se desintegrando. Basta, Miguel! Samuel cortou, a voz ressoando com a força que ele nunca soube que tinha. Ponto. Você não controla mais nada aqui. O estrondo de uma nova onda de água ressoou, e um pedaço do teto caiu, como se o universo estivesse tentando avisá-los. O tempo estava se esgotando. Precisamos agir agora, João exclamou. O que você pretende, pai? Deixe claro agora. A urgência estava estampada em cada olho. Eu quero redimir meus erros. O pacto que fiz se tornou uma maldição. Eles virão buscar o que é deles. E não podemos ficar parados. A voz de Rafael, o pai, era grave
e intensa, como aquele trovão que parecia reflexo da sua própria vida. Sobre o que está falando? O que está em jogo? A confusão misturava-se com a clareza de que sua vida estava prestes a mudar. Cada revelação pesada se acumulava, a água subindo no ritmo da tempestade. A verdade é que somos mais fortes juntos. Este é o nosso momento, disse Lara, com a voz firme, um lampejo de esperança no olhar. Clara, ainda cambaleante, abriu a boca. E se nos juntarmos? Se trabalharmos como família, podemos enfrentar isso juntos. Não somos mais o que éramos. Henrique olhou para Samuel, depois para sua mãe e, finalmente, para Clara. O nó na garganta era imenso, mas uma centelha de esperança começou a brilhar. Se somos todos de alguma forma conectados, precisamos descobrir isso. Juntos. A tempestade rugia ainda mais forte, mas dentro dele um novo desejo florescia. Não tinha certeza do que viria a seguir, mas sabia que a única saída é enfrentá-los. Vamos! Gritou. Não podemos deixar que o passado nos defina. Nossas escolhas moldarão o futuro. E assim, enquanto as paredes continuavam a desabar ao redor, os 5 se uniram. É a hora de lutar! Exclamou Henrique com determinação. Naquele momento, o tempo parecia congelar. Ponto. E tudo ao redor se tornava secundário. A água subia, mas eles estavam juntos, rompendo as correntes de um passado obscuro. Mas ao fundo uma última ameaça se aproximava. O sacrifício ainda poderia ser necessário. O que eles teriam que enfrentar poderia mudar tudo. A cena se desvanecia na tempestade, e a visão se apagava junto com a melodia da água se agitando. O futuro permanecia shrouded em mistério, e o que mais havia a ser revelado? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final da nossa saga e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.